Fala, Tanak, há um ano atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó, não seja burro, dolarize-se, justamente porque tinha dado uma oportunidade de entrar na época, e aí obviamente que enxergando essa oportunidade e também pensando no longo prazo, é muito inteligente, pelo menos que a gente tem dados até hoje, dolarizar o seu patrimônio. E eu fiz esse vídeo a pedido do Tanaka, que é o Stefano Barcelos, mestre Tanaka. Me ajuda aí na sua experiência, é o momento certo de investirmos em dólar? Caso sim, qual é a melhor forma? Bolsa, fundos imobiliários, americanos ou outros? Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês como é que está a situação do dólar, quanta coisa mudou desde que eu fiz esse vídeo, quais foram esses investimentos que eu trouxe pro Tanakão aqui e como eles estão também hoje em dia. A gente chegou a 6,11, mas hoje está 6,07 aproximadamente, absurdamente alto. E aí, como toda previsão, provavelmente essa que eu vou fazer para vocês também um dia vai ficar errado. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso mais para frente. Por que, Tanakão? Todo mundo fica zoando aqui. Agora o economista-chefe da XP, porque ele falou que dificilmente veremos dólar consolidado acima dos R$ 5. E tem uma máxima no mercado financeiro que fala que o dólar ou a previsão do dólar é a lápide, é o sepulcro de todo economista, mas infelizmente toda hora pergunta a imprensa, vem e fala: "Ei, maninho, o que você acha do dólar aí?" E aí sempre cai nesse conto da imprensa e o bichão acaba se lascando, não feliz. Quase um ano depois, ele falou o seguinte, ó, dólar pode ter novos estresses, mas não achamos que vai a R$ 6. E aí corta a fita para onde, tá? Na situação que a gente está hoje em dia. Mas não é só economista que erra, não. Se liga só nesse trecho safado aqui. Nós achávamos que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Brabíssimo, mas olha só o que é mais engraçado isso aqui, é esse maluco aqui, ó. Se liga só. Ó, ó, ó. Dinheiro, tutuzinho. Ó, lapada no furico, flau, entrou o grosso. Será que vai entrar o grosso, Lula? Pera aí, vou bater palma primeiro aqui. Vamos ver se vai entrar o grosso ou não, tá? E agora vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. Vocês viram que vai entrar o grosso, né, Tanakão? Vocês estão sentindo aí, né? Mas, ó, esse vídeo foi feito no dia 17 de abril de 2023. Na época, o dólar estava 4,91, né? E aí, obviamente, que tinha dado essa quedinha, então muita gente veio perguntar, falou, Japão, será que é a hora certa de mandar o dólar para lá? E eu vou mostrar, como eu falei, o que aconteceu do que eu falei nesse vídeo lá para frente, mas era uma barreira antes dos R$ 6, porque agora, depois, abaixo dos 6, tá ótimo. Mas na época, o que era bom era abaixo de R$ 5, dava um gatilhos, inclusive para esse Tanaka que vos fala, justamente para começar a mandar uma grana lá para fora, e foi exatamente esse movimento que eu fiz na minha carteira pessoal. Só que, mesmo a gente enxergando que poderia ter essa alta posteriormente do dólar, a gente teve janelas melhores depois do dia 17 de julho de 2023. Olha aqui para você ver, olha aqui para você, todos os pontos de entradas melhores, mas no geral, infelizmente, o dólar só vrauseou agora, engatou a exponencialidade do Elon Musk, Tanakão. Só que, como esse tweet da XP aí sempre envelhece bem, eu tinha feito um outro vídeo em 21 de novembro de 2021 e olha o título, ó. Dólar alto, dólar mais perto do 7 do que dos R$ 5. Adeus Disney, agora só Beto Carreiro que vai acontecer também novamente. Nesse outro vídeo eu trago um relatório do Wells Fargo, eu vou trazer para vocês, vou deixar até o link aqui embaixo novamente. Eu só recortei uma parte para você olhar aqui, Tanaka, e eu vou deixar o relatório da época, que era a eleição ainda do Bolsonaro. Ele estava passando um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, mas é sempre igual, tá vendo? Inclusive, se você ouvir músicas antigas, fala, mano, isso aqui não mudou nada. Na verdade, tá tudo exatamente igual. E um cenário em que o teto de gastos, o famoso novo arcabouço fiscal do Brasil, fosse violado com as medidas parafiscais que fizeram, inclusive, com que o Stuberger vendesse toda a Bolsa Brasileira do gestor do Fundo Verde e se arrependesse amargamente de ter acreditado no PT, segundo palavras dele. O câmbio possivelmente iria
para 7 dólares, 7 reais por dólar, Tanacão. Isso aqui foi batata. E hoje, de fato, ainda está muito mais perto do 7 ainda do que do 5, infelizmente. Só que, Tanacão, como eu disse para vocês, nessa vida nunca dá para saber quando e onde vai o dólar. Ó, eu fiz o vídeo aqui, ó, no seu, ele subiu, obviamente, depois, ó, despencou. E aqui a gente olha hoje, obviamente, sabe, foi a melhor janela possível para mandar os doleta lá para fora. Eu peguei umas dessas janelas, não sei se foi essa ou se foi essa aqui, mandei um tirica lá para fora aqui, meu Deus do céu da terra, tá uma delícia até hoje. E desde que eu fiz o vídeo desse segundo vídeo aqui de 2021, o dólar já subiu 10%, Tanacão. Então ainda subiu bastante coisa, mesmo num cenário que, olha aqui, ó, quanto ficou para baixo, olha só. Tá vendo? Essa região inteira você podia ter mandado, que foi uma janela melhor da época desse relatório do Wells Fargo. Como eu falei para vocês, estava uma época que até o Bolsonaro também estava tentando empurrar algumas medidas mais populistas, obviamente, visando a reeleição, que é como eu sempre falo, é o que todo político faz. Não tem jeito, Tanaka. Nós temos que cuidar do nosso dinheiro, independente de quem está no poder. Inclusive, quanto mais desgraceira está o país, para quem investe é melhor. É triste, é muito triste. Não gostaria de estar vendo? Não gostaria de estar vendo. Mas, por exemplo, os meus clientes hoje estão ganhando muito dinheiro, porque a gente conseguiu fazer ótimas taxas e vamos carregar por muito tempo isso. E por isso eu sempre falo isso, que o Lula acaba sendo o pai dos ricos, porque os ricos ganham muito dinheiro, só que sem correr o risco, sem colocar dinheiro na economia real, porque o cara que, o empresário que vai meter dinheiro na economia real para dar emprego para nós, não coloca. Ele coloca em tesouro direto, coloca em NTNB, coloca em crédito privado, coloca também para comprar fundos imobiliários baratos, ações baratíssimas e depois carrega para o longo prazo. Enquanto isso, a gente fica amargurando uma tristeza. Mas, Japão, será que o dólar está mais perto dos R$7 então mesmo? Ou agora está suave e o dólar só vai baixar? Vamos trocar uma ideia sobre isso agora nesse ponto do vídeo e mostrar também para vocês como estão os investimentos que eu havia falado lá no primeiro vídeo de 2023. Não seja burro, dolarize, Tanacão. A gente primeiro tem que dar uma olhada aqui agora de como está a situação atual, né? A gente teve até uns triggers, uns gatilhos que podem fazer o real caminhar mais para baixo e o dólar em frente ao real subir cada vez mais. Primeiro, essa ameaça do Trump. Obviamente, isso é um gatilho de curto prazo que a gente não tem ideia de como vai ser. Mas isso aqui é o que sempre está no holofote. Já estava antes e deve continuar mais para frente também. Após bater os R$6, esperar máximas histórias, para onde vai o dólar? E essa é a pergunta de R$1 milhão. De reais não, que não vale nada, tá? $2 atualmente. Mas a pergunta de $1 milhão, na verdade. E teve uma coisa boa também que o Galípolo sinalizou, boa entre aspas, tá bom? Que os juros elevados por mais tempo aqui, ele deve continuar. Então tá mostrando que, de fato, vai seguir uma medida mais olhando dados técnicos do que político. Ele falou também que não adianta, que o Banco Central não vai matar o dólar no peito não e ficar fazendo intervenção e só queimando o dinheiro. Então ele tem mostrado bons sinais, né? Como eu falei, nunca dá para saber. Me conta aqui qual é a sua opinião do Galípolo, inclusive, para quem não sabe, vai ser o próximo presidente do Banco Central. Também a gente teve aqui as projeções focos hoje para a inflação e a Selic voltam a subir em 2025. Tem gente falando de 13/14% já em 2025 e alguns deles também já começam a mostrar 14% no estresse que deu recentemente aqui no Brasilzão, velho. E nos investimentos que eu mostrei no vídeo anterior, mostrar a evolução, como eles estão atualmente, será que caiu, será que subiu, a gente precisa dar um passo anterior. E mesmo que você não seja burro e dolarize seu patrimônio, não mantenha todo o seu dinheiro aqui no Brasil, a gente tem que pensar também numa diversificação internacional. E na época eu trouxe esses 3 ETFs que representam o S&P 500, ou REIT, que são os fundos imobiliários ou primos dos fundos imobiliários americanos, e o DJY, que replica o Dow Jones, Tanacão. Então, a gente tem esses 3 ETFs que eu trouxe aqui basicamente para vocês verem que em determinados momentos um foi melhor, outro foi melhor, mas o S&P 500 não tem jeito. Inclusive o Warren Buffett sempre fala que o melhor jeito de você investir sem saber nada, para ser preguiçosão, é comprar um ETF que replica aqui o S&P
e deixar o couro comer. Porque ele sempre fala também que nunca é para apostar contra os Estados Unidos, e como esse índice acaba replicando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é bem provável que replique também ao longo do tempo esse desempenho lindo, maravilhoso que tem a Bolsa de Valores americana. E aí a gente já vai começar aqui com o VNQ, que é o índice que replica os REITs, como eu falei para vocês, que são os primos dos fundos imobiliários. E desde o dia que eu fiz o vídeo, ele já subiu aproximadamente 26,17%. Obviamente, se você pegar, assim como na Bolsa de Valores brasileira, tem REIT que subiu mais, tem REIT que subiu menos. Isso aqui são os maiores REITs que tem nesse fundo, mas basicamente subiu bastante, mas apresentou boas oportunidades também no longo do caminho. Como a gente não dá para saber para onde vai bolsa, não vai saber para onde vai o dólar, é sempre legal você olhar o gráfico para ver os pontos de suporte que tem, também de resistência, para você mais ou menos ali olhar a sua entrada, né? De repente fica confortável em entrar aqui nos 93, por exemplo. Enfim, dá para fazer de vários jeitos e muita gente, inclusive, caga para isso aqui e só olha no aporte mensal. Vai colocando dinheiro sempre e deixa o couro comer, Tanacão. Depois, então, a gente tem o S&P 500, que é o SPY. Aqui ele subiu 20,63%. Também deu uma bela de uma vrauseada. E também temos o VOO, que é basicamente o mesmo ETF, só que de gestoras ou de casas diferentes, que replica também o S&P 500, também subiu aqui os 20 e poucos aqui, tá vendo? Dá de pouca diferença aqui, mas estão muito próximos, 20,63 o SPY e o VOO 20,67. E o dia que replica o Dow Jones subiu 18,95 em um ano e meio aproximadamente, tá dando uma bela de uma vrauseada também, Tanacão. E aqui eu trouxe essa comparação também para a gente olhar no ano como ele tá, né? Novamente falei, tá vendo? Aqui o VNQ foi melhor, mas basicamente aqui, ó, o SPY, ele vai melhor que esses outros dois justamente porque tem mais foguentinhas aqui, inclusive, Tanacão. Então a gente tem aqui esses números no ano, tá bom? Como eles foram nesse ano. E aqui esse último ralizinho safado aqui foi por conta da vitória do Donald Trump na eleição americana, que inclusive é o nosso próximo tema de questão, né? Por falar em Donald Trump, a gente também tem que olhar agora essas ameaças que pode ser, como eu falei lá atrás, um gatilho mais de curto prazo, porque não se tem ideia do que pode acontecer, mas um fato que era esperado é essa elevação das taxas de juros americanas, ou pelo menos ali uma manutenção da taxa de juros mais alta por lá, justamente porque espera-se que a economia americana vá melhor com o Donald Trump, as empresas e a inflação continue forte ou aumente e, consequentemente, o Fed não conseguiria cortar tantos juros como ele estava acreditando que isso iria acontecer. Então isso abre até uma oportunidade para novos aportes lá nos Estados Unidos, que eu vou contar para vocês também logo menos. E aqui a gente tem essa treta dos BRICS, não é verdade? Até fiz um outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem sobre essa nova ordem mundial que foi falado muito no ano passado sobre o possível troca ou troca de moeda, na verdade, em negociações entre Brasil e Arábia Saudita, entre Índia e China, entre Rússia e nós, e essas coisas todas malucas que estavam rodando por aí. O Donald Trump agora no poder falou, mano, isso aqui não vai acontecer não, hein, Tanacão? Deixa lá. Se vocês fizerem uma coisa, eu vou taxar até em 100% os bagulhos que você vai vender para nós. E aí a gente nem tem ideia, primeiro, se isso vai acontecer, mas a gente sabe que o Golden, que não deu certo, o Donald Trump, que late mais também morde, e ele de fato pode impor essas tarifas de 100%, não só nas mercadorias do Brasil, mas como todos os BRICS que querem essa nova ordem mundial. A Rússia já tirou dela da reta e falou, isso aí foi o Lula que instituiu. O cara da Rússia, ela falou, maninho, isso aqui não foi nós não, hein? Isso aqui, vamos ver como vai ser agora com o Lula, e foi ele que quis isso aí. Ele já falou diversas vezes que não deveria ser negociado em dólar, mas deveria sim ser negociado em outra moeda, né? Não necessariamente o do dólar, ou real, ou ien. Na época ele estou o ien e o real, mas
Ele acredita que isso pode dar certo, né? Mas o Trump é bem provável que deixe isso acontecer, Tanacão. E aí a gente tem agora esse panorama do dólar, né? Para onde será que vai o dólar? Isso nos leva a entender para onde vai o dólar, né? Se ele está mais próximo de 7 novamente ou próximo de 5. No relatório do Wells Fargo, como eu falei, vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhada, tem muita coisa igual. Então ainda é mais provável que ele continue subindo, né? Se você olhar só o relatório, principalmente por conta ali desse arcabouço fiscal que infelizmente não deve sair, tem muita coisa obscura ainda, o mercado não gostou porque não se tem previsibilidade para poder fazer investimentos no país. Tanto é que até o Ometo, que deu buta grana lá para o Lula e para todas as campanhas, ele dá dinheiro para todo mundo, da COSAN, tá brabíssimo, falou inclusive esse detalhe aqui, ó. Eu vejo tudo isso e vejo com muita clareza, mas me deixa muito preocupado. Porque você, como presidente do Banco Central, se é a mesma coisa que você está dirigindo o automóvel, você está dizendo que você pode brecar, acelerar, você não pode virar a direção. E se você está vendo o carro indo num lugar que não seja desejável. Então, eu acho que a gente está numa situação muito difícil. Porque quando você é empresário, você vê tudo o que está acontecendo, você vê claramente uma política de partido, né? de não reduzir, porque está muito fácil resolver. É só resolver o problema do déficit fiscal, tudo se assenta. Mas eles não querem fazer isso e não enfrentam esse problema. Então, o que vai acontecer? Os juros vai subindo, os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vai acontecer, porque o empresário que investir dinheiro com essas taxas de juros, ele vai quebrar, ele não vai conseguir, como eles são inteligentes, eles não vão fazer isso, e isso vai gerar depois uma inflação de demanda, porque você não vai ter produtos. Você vai resolver o problema da inflação de curto prazo, numa inflação... Eu estou entendendo a sua situação, mas o que eu estou querendo entrar é que aí nós, como líderes, como políticos, temos que trabalhar para fazer um convencimento para ajudar. E nessa taxa de juros, agora, eu me assusto, você admira o seu trabalho, também gosto de você, não tanto quanto ele, mas gosto de você. É uma paixão menor, mas eu me preocupo. Você vê como é bom essa fase um mês antes de você assumir, né? Você ainda tem... Vamos ver daqui a um tempo, vamos ver daqui a um tempo. Não, é uma coisa que nós estamos, desculpe o francês, nós estamos ferrados. Porque a alta administração do nosso país acha que está certo e não quer fazer nada, e é uma pena, o país tem tudo de bom, tem reserva, tem energia, tem empresários brilhantes, tem todo mundo que quer trabalhar, tem todo mundo que quer empreender, mas é só acelerar ou brecar. Você precisa começar a virar a direção. E quando você quer virar a direção, qual é a reação dos políticos? Ele fala no vídeo que essa taxa de juros muito alta vai acabar matando, vai levar muitos ainda empresários à falência, então está todo mundo com muito medo. E o medo, ao invés de investimentos, traz afastamento, e justamente esse fluxo gringo da Bolsa de Valores brasileira, ele vaza para os Estados Unidos ou para outros países, como a gente teve recentemente também, vários rebaixamentos de instituições, de bancões, de research, gringas lá fora estão dando vazare no Brasil, recomendando inclusive um outro país que eu vou deixar no final do vídeo para vocês, os investimentos. É outra emergente, só que não somos nós, infelizmente. Então, eu partir do ponto que nada mudou, a gente tem aqui também o Donald Trump no poder agora, ameaçando os BRICS. Quase impossível ter essa troca de moeda, pelo menos por enquanto, que a gente sabe que isso é sempre cíclico, e até nesse vídeo que eu mostrei para vocês aqui, onde eu falo sobre essa nova ordem mundial, eu mostro porque vai ser muito difícil isso acontecer. Até tem alguns pontos que eu posso citar aqui, né? Primeiro, a geografia dos Estados Unidos é abençoada, como a nossa também é, tá bom? A gente está longe de guerra, tem rio para tudo que é lugar nos Estados Unidos, muito mais que aqui inclusive, já tem ferrovias cruzando todos os Estados Unidos,
tem um grande fator ainda que são as mentes, as cabeças, Tanaka. Não só brasileiros cabulosíssimos indo para os Estados Unidos, enriquecendo a economia de lá e abandonando o barco aqui no Brasil, mas como de todos os países, indianos mega power zica estão lá nos Estados Unidos, inclusive grandes CEOs hoje em dia já são também indianos. A gente tem o Elon Musk, por exemplo, também não é americano e está lá. Então a América vai trazendo as grandes cabeças que vão conseguindo prosperar cada vez mais lá nos Estados Unidos e, consequentemente, fazendo o país prosperar. Até tem uma fala do Haddad, da Avenue, esse aí, o economista da Avenue, não é o nosso ministro. Ele fala o seguinte: $1 sempre foi $1. O que perde valor é o nosso real, que tem perdido cada vez mais e mais e mais valor. E vocês estão ligados como a gente está lascado hoje em dia. Só uma questão, que eu sempre falo que é a questão, tem o Pedro, acho que é Pedro dele, como meu rabo, falou: Japão, é questão, não é questão, pelo amor de Deus. Acho que ele tem gatilho quando fala questão. Mas a cerejinha do bolo é o seguinte: porque a gente viu nos últimos dias as ações dolarizadas, tem parte da receita em dólar, dando aquela vrauseada linda, maravilhosa, na verdade. O dólar subiu, mete Suzaninha ali, Vale subindo, Petrobras subindo, várias empresas dolarizadas estavam subindo. Mas agora com essa questão do BRICS, será que a gente vai estar salvo também com elas? Porque normalmente a gente coloca ali, né, que tem perfil ali de mais arrojado e gosta de investir só em ações, de você proteger a carteira colocando empresas que têm receita dolarizada, que sofrem menos. Mas agora com essa possível taxação aqui, lascou, não tem muito para onde correr, a não ser para fora e pros bitcoins da vida, como eu já mostrei para vocês diversas vezes aqui. Mas falando de ETF, vou deixar aqui para vocês um vídeo onde eu mostro 5 ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar. E vou deixar aqui para você também, que é iniciante e avançado, jeitos diferentes de você investir em Bitcoin.